Eu tinha preparado aqui um discurso, não é? Como acontece sempre, com assessores muito competentes, mas vou deixar falar o coração. Porque, embora seja importante o discurso, o coração é mais importante. Ainda uma nota prévia, porque eu não posso, já há bocadinho disse, mas nem todos ouviram, deixar de saudar uma senhora que aqui está. Uma senhora jovem também. Escusa de se levantar, porque todos nós vamos aplaudir mesmo sentada. A senhora Dona Maria Antónia Costa, que é, como sabem, bisneta de um grande benemérito fundador desta instituição, o Sr. José Inácio da Costa. Para ela e para o seu bisavô, uma grande salva de palmas. E vou começar pelo fim. Vou começar por esta época de Natal. O Sr. Presidente da Câmara, brilhante como é, já devem ter percebido isso, ao fim de uns anos de mandato dá para perceber, o Sr. Presidente da Câmara terminou desejando um bom Natal. Eu, àqueles que são crentes, desejaria Santo Natal, àqueles que não são, uma vez que o Presidente é Presidente de todos os portugueses, desejaria um Feliz Natal. Mas para todos, um bom Natal. E é uma feliz coincidência que nós estejamos aqui neste momento a celebrar os 125 anos desta banda em vésperas de Natal. Porque Natal quer dizer o quê? Quer dizer família, quer dizer alegria, quer dizer encontro. E estamos aqui num encontro de família proporcionado por esta grande instituição. E essa é a primeira grande lição. De vez em quando fala-se do nosso país e diz-se assim: há Lisboa e depois há o Portugal profundo. E a ideia que se tem do Portugal profundo é o Portugal longínquo, o Portugal distante, o Portugal que está a muitos quilómetros de Lisboa, da capital. Ora, há um Portugal profundo que está a poucos quilómetros da capital. Mas que é um Portugal profundo. E aqui estamos num Portugal profundo. Neste tempo de Natal, estamos a viver aquilo que é típico do Portugal profundo. As suas raízes. 125 anos de vida de uma instituição. É uma eternidade. Ela foi criada em plena monarquia. Assistiu ao fim da monarquia, à vinda da Primeira República, à queda da Primeira República, à ditadura militar, depois ao regime constitucionalizado em 1933, depois à queda desse regime autoritário, à chegada da Revolução, depois à institucionalização da democracia, já lá vão 40 anos. E a banda sobreviveu. Os regimes políticos passaram, os regimes económicos, os regimes sociais, as pessoas, as gerações, e a banda sobreviveu. Sobreviveu por causa das suas raízes. Isto é Portugal profundo. E é Portugal profundo sentir-nos aqui, rodeados por o mar e por serra, com um vinho cheio de raízes, um vinho único, já aqui foi dito, porque é um vinho de areia, um vinho que nasce onde é mais improvável que pudesse nascer. Mas isso é português, isso é Portugal profundo. Nós fazemos coisas excepcionais nas circunstâncias mais improváveis. Nenhum outro povo consegue fazê-lo como nós fazemos. Esse vinho é uma tradução do espírito português. Como é o conjunto de coletividades, de instituições, esta banda, as outras bandas da freguesia, as várias instituições das várias freguesias do município, e que dão força a Sintra, mas dão uma especial força a Colares. Colares é Portugal profundo. Este encontro aqui é Portugal profundo. Faz lembrar o encontro dos vizinhos. Não é só nas festas de domingo, mas quando havia uma festa na coletividade. Eu sinto isso um pouco, e o Presidente da Câmara de Horta sabe muito bem, porque também tem ligações familiares lá às terras de Basto, Salúrico de Basto. É assim lá. Fica mais para o interior, mas é assim também, é Portugal profundo.
Encontramos-nos todos. Cá está o pároco. Cá está quem anima atividades na paróquia. Cá está quem anima atividades nas instituições. As forças vivas encontram-se. E os que não se encontram é por ser um dia de trabalho e é uma hora que não é fácil de nos encontrarmos, senão estaríamos aqui mais. Para além daquela juventude, daquelas crianças e jovens que são o futuro desta terra. Isto é Portugal profundo. E é isto que enche a alma de quem está a servir o país. Serve o país como Presidente da Câmara, serve o país como Presidente da Junta, serve o país como Presidente da República. E por isso nós temos de estar próximos do Portugal profundo. Porque é isso que alimenta o nosso espírito. Como é que podemos traduzir aquilo que somos se não estivermos permanentemente próximos daqueles que, integrando o povo, estão eles próprios mais próximos das raízes e contam as histórias que passaram de geração em geração e mantêm instituições durante décadas e durante mais de um século. Isto é o Portugal profundo. Pode parecer estranho, porque não é muito longe de Lisboa, não é muito longe dos corredores clássicos do poder central, mas é Portugal profundo. E o manter-se Portugal profundo é uma riqueza. Não quer dizer que não se abra ao turismo, não quer dizer que não mude nas ideias e não se abra aquilo que está a mudar na Europa e no mundo. Mas não esquece as suas raízes. Celebra as suas raízes. É o que estamos aqui a fazer hoje. Nós, no fundo, estamos a agradecer àqueles que há 125 anos criaram esta banda. E criaram em conjunto ou ligado aos Bombeiros Voluntários, outra instituição fundamental. E depois separou-se, como aqui foi dito, porque eram dois tempos. O tempo é o tempo de uma instituição como os Bombeiros, outro é o tempo da formação musical. E continuam o seu percurso, com altos e baixos, com dificuldades, como é evidente, mas com muita gente nova. Quer dizer que não é uma instituição do passado, é uma instituição do futuro. Mas para percebermos o que significou criar esta banda, em 1891, é preciso percebermos o que era o papel das bandas naquela altura em Portugal. E foi até aos nossos dias. Era muito mais difícil circular. As comunidades estavam mais separadas. Viviam mais fechadas. As bandas eram uma forma de educação. Era uma forma de socialização no sentido de encontro de pessoas em sociedade. As bandas tinham uma importância essencial porque não havia festa religiosa ou festa não religiosa em que a banda não estivesse. E depois não fosse convidada para ir tocar as várias bandas a outras freguesias, a outros municípios e mais tarde a outros pontos do país. E com as bandas iam muitos dos locais que aproveitavam para viajar. Conheceram o país assim. Mas, entretanto, fizeram o país que era o seu país próprio, onde nasceram. As bandas eram um pouco de tudo. Eram uma escola de formação musical, era uma escola de educação, era uma escola de convívio social, era uma escola de valorização da terra e do património da terra. Não eram a única instituição que cumpria essa missão, mas tinham um papel fundamental. As bandas, no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, ao longo do século XX, tiveram um papel fundamental. Hoje é diferente. Hoje o que se espera da banda é que, tendo alargado os seus horizontes, continue a integrar pessoas. Continue a ser uma forma de coesão social. Porque aqui estão pessoas de várias idades, com várias formações, com vários passados e vários futuros, e vários presentes. E que aqui se encontram e são todos iguais. Pode haver um doutor, ou um que quer ser doutor, e aquele que está a ser o artífice mais importante numa arte que é rara, são todos iguais. A banda é um fator de democratização. Além de ser um fator de integração social, um fator de democratização. Portanto, é um fator de desenvolvimento. A educação hoje
já não é a educação vista como foi noutros tempos. É mais vasta do que isso. Mas, por outro lado, este dia é tão simbólico e tão rico, que o próprio edifício que constitui a nova sede da banda tem uma história. Tem uma história. O que dá vida aos países antigos como o nosso é que todos temos uma história riquíssima a contar. E somadas as histórias de todos, a história de Portugal então é ainda mais rica. E a história do edifício foi a história de ter nascido para a educação clássica, para a educação primária. Com a feliz coincidência, mas a vida dá essas voltas, de hoje ser o filho daquele que esteve a inaugurar num regime político diferente para outro fim, mas que no fundo era um fim nacional e um fim de educação, que aqui está hoje a inaugurar a sede da banda. As voltas que o mundo dá. Eu dei-me a pensar nisto quando, e estão aqui uma ou duas pessoas que lá estiveram, quando visitei Moçambique. O meu pai tinha sido governador-geral de Moçambique, um dos últimos. E podia acontecer, como aconteceu, nestas coisas de descolonização, ter ficado um mau clima, um mau ambiente, mas não ficou. E, portanto, eu dei comigo a visitar exatamente o mesmo quarto onde tinha vivido naqueles tempos, há 40 anos, pela mão do presidente de uma república independente, nascida de um processo de luta contra o colonizador, representado há várias décadas pelo meu pai. E que lembrava que a história tem continuidades mesmo quando há rupturas. As rupturas são óbvias. Há revoluções, há independências, há mudanças de regimes. E depois há a história do país que tem continuidades. E essas continuidades aparecem quando menos se espera. E aqui qual é a continuidade? Chama-se educação. É evidente que há uma continuidade familiar, uma coincidência familiar, mas há uma continuidade que se chama educação. Em regimes diferentes, este espaço serviu para fazer educação, tal como ela era entendida naqueles tempos. Este espaço, agora e para o futuro, vai servir para a educação musical, mas para a educação social, para a educação cívica, para a educação coletiva, para a vossa educação. Para poder ser melhores e servir melhor a vossa terra. Porque é para isso que nós andamos neste mundo. Andamos neste mundo para servir melhor os nossos semelhantes. Ninguém é feliz pensando só em si. Ninguém se realiza, ninguém se salva para quem acredita na salvação, ninguém se considera integralmente realizado sozinho. Não vivemos em ilhas, vivemos em conjunto com os outros. E a nossa felicidade passa pela felicidade dos outros. A felicidade desta banda e de todos que estão ouvindo esta banda passa pela felicidade que souberem criar naqueles que vos rodeiam. É difícil, é difícil. É difícil porque há a vida pessoal, há a vida familiar, há a vida profissional, porque hoje o mundo é mais complicado do que era noutros tempos. Mas a prova de que é uma aposta que vai ser ganha foi precisamente a última música que tocaram. A penúltima. A última foi o hino. Como deveria ser. E deveria ser porque aquilo que nos une a todos, como país, é o hino nacional. E por isso começaram bem pelo hino nacional. Aquilo que vos une a todos, vós, nesta banda, é o hino da vossa banda. E por isso terminaram com o hino da banda. Mas antes do hino da banda, tocaram o que foi uma composição, um concerto instantâneo. Foi assim que foi chamado. Mais ou menos, traduzindo do inglês para o português. E o que é o concerto instantâneo? Nós ouvimos. Nós lembramos de todas as melodias. Eram juntas numa espécie de rapsódia instantânea. Muito rápida. Que é o retrato do sucesso da vossa banda. Consegue fazer a ligação histórica correspondente aos 125 anos
mas ajustando-se a músicas de tempos diferentes e conjugando essas músicas e saindo uma melodia perfeita. É esse o desafio. Fiéis às raízes, mas sabendo abrir para o futuro. Não esquecendo o passado, não esquecendo o bisavô desta senhora e outros fundadores, e os que deram vida a esta instituição. Lá estão os retratos de muitos. Não cabem todos, mas estão muitos. Mas depois olhando para o futuro, pensando no Simão e nos muitos outros da idade dele, que por aqui vão passar. E passando, vão continuar o mesmo Portugal profundo. Esta é a nossa riqueza. Por isso me sinto tão feliz hoje aqui. Encontro o Presidente da Câmara amigo, encontro amigos, por extensão, nas mais variadas posições, mais autárquicas, mais em instituições de solidariedade. Assistimos a um gesto muito bonito de solidariedade, um companheiro Lions. Encontro aqueles que já sinto com meus amigos ao receberem-me com amizade, como estão a receber aqui neste encontro e nesta celebração. Fico já amigo, naturalmente, da banda. Fiquei admirador e amigo, admirador musical e amigo do ambiente solidário que encontrei entre gente tão diferente, gerações tão diversas, mas tão unidos no que é essencial, e agradeço, porque é isto que dá razão de ser à política. A política é feita de 10 notícias más por dia e 2 ou 3 boas. Mais ou menos é a média. 10. Basta abrir, aliás, os jornais noticiosos para percebermos isso. E como vendem mais as más notícias, começam pelas más notícias. E às vezes ocupam todos os jornais noticiosos, mas existem. É um atentado ali, é um desrespeito da vida humana acolá, é um drama social mais adiante. E como isto já não há distância, nós sentimos isso, naturalmente, como nosso. E depois há umas boas notícias. Aqueles que conseguiram autocarros para ir buscar gente a Alepo, aqueles que estão no terreno a lutar para que haja paz e estabilidade. Daqui a bocadinho irei à despedida de uma força militar portuguesa que irá para o centro da África para ajudar a estabilizar uma realidade que parece longíssimo de nós e, no entanto, está aqui ao nosso lado. E depois, no meio das más notícias, há estas boas notícias. E esta é uma magnífica notícia, a vossa. E todas integram a política. Quem quiser fazer política só com boas notícias, o melhor é dedicar-se a outra atividade comunitária. Não há. Tem de ajudar a transformar más notícias em boas notícias. Mas tem de saber que elas existem. Para ser realista, as más notícias. Mas depois há boas notícias. E há estas ocasiões únicas, que apetece prolongar até ao infinito. Apetece pedir à banda para tocar mais 10 números. Apetece ficar como apetece na consoada de Natal, ficar com a família o mais tempo possível, para termos a certeza de que, pelo menos nesse ano, ainda lá estamos aqueles. Poderemos já não estar no ano seguinte ou noutros anos. E estamos juntos. E sentimos-nos bem. É isso que eu senti aqui, senti-me bem convosco. Como se estivesse quase numa pré-consoada de Natal. Muitos parabéns a esta banda, muitos anos de vida. Eu espero viver o suficiente para poder testemunhar esses anos de vida, para ver os mais jovens de repente converterem-se em grandes músicos e aqueles que parecem menos jovens continuarem com os seus 125 anos a tocarem. Seria excepcional. Eu não sei se aguento tanto, porque não tenho o seu fôlego, mas essa é a diferença. Mas gostaria de ter, para poder vir aqui testemunhar essa permanência, felicitar todos os que aqui estão e felicitar, como compete ao Presidente da República, em nome de Portugal. Muito obrigado.